Fala galera, aqui é Viver Dividendos. Hoje nós vamos falar sobre um indicador importante para quem deseja se aprofundar na análise fundamentalista de ações na Bolsa de Valores. Nós vamos falar do Yield on Cost. É um indicador parecido com, vamos dizer assim, que ele é um primo distante do Yield, né? A gente está acostumado, já ouvi bastante sobre Yield. Temos aí um artigo introdutório aqui no nosso canal, caso você fale assim, mas Viver, o que é yield? Eu não sei o que é yield, o que é esse negócio de yield aí? Yield, ele é um indicador importante para você fazer análises, principalmente de ações de dividendos, né? E muitas vezes o cara fica muito focado ali só na questão do yield e ele acaba esquecendo que existem outras variáveis importantes, né? Aqui nesse artigo eu explico o que é o yield. Ó, tá vendo aqui, ó, Dividend Yield. Aí a gente explica como calcula e tal. Mas nós não vamos falar do yield aqui hoje, mas vale a pena comentar sobre isso, porque muitas vezes o cara fica ali concentrado no yield, né? O yield ele é um retorno mais imediato, né? Porque ele é o que a ação está te pagando ali. Se você tem um objetivo de curto prazo, beleza, sei lá, ô Viver, eu vou ficar com a ação 2 anos, 3 anos e depois eu vou sair fora dessa operação. Talvez... Aí, talvez, no caso, abrindo um parênteses, talvez, às vezes, a ação de dividendo nem seria a melhor opção para você. Se você quer uma coisa mais de curtíssimo prazo, talvez você fazer um trader de valor, alguma coisa nesse sentido, possa te trazer um retorno maior do que uma ação de dividendo, né? A ação de dividendos, ela é boa para quê? Ela é boa para quem está querendo comprar e levar esse ativo aí por longo prazo, né? Tipo 20, 30, 40 anos, carregar esse ativo aí durante a sua aposentadoria, que acredito que seja a maioria das pessoas que estejam acompanhando o nosso canal aqui hoje, são pessoas que querem falar assim, poxa, Viver, eu quero fazer uma carteira de investimento na Bolsa de Valores e construir a minha independência financeira baseado nessas ações de dividendos. Eu estou contigo, Viver, nós estamos no mesmo caminho, estamos no mesmo barco, se você está me ouvindo aí. Então, se você tem esse objetivo de longo prazo, o yield atual não vai importar muito. Na verdade, ele vai importar, mas não sozinho. Ele precisa de estar acompanhado com um crescimento do dividendo por ação. E é isso que a gente vai apresentar para vocês aqui, a importância do yield on cost, para você poder ter uma ideia dessa ação, se ela é rentável para o acionista a longo prazo. E é isso que a gente vai mostrar aqui para vocês. Mas a nossa ideia aqui não é fazer uma introdução sobre yield on cost, explicando como que o indicador funciona. Nós já temos um artigo aqui sobre isso, que eu escrevi o mês passado, então um artigo recente, que explica sobre como funciona o cálculo do yield on cost. Dá uma lida, que você vai ter até uma introduçãozinha ali do yield também, caso você não conheça, mas é um artigo ali que pode te ajudar aí para quem não está muito por dentro dessas análises, né? E aí, ó, nós estamos aí com 30 milhões e 500 mil acessos, né? Quase chegando no 31 ali. Então, vamos voltar aqui para o nosso yield on cost. Eu quero trazer para vocês qual a importância de você utilizar o yield on cost nas suas análises, né? Então, para quem não conhece, né, vamos fazer só uma pequena introdução, né? Dá um artigo ali, mas só para o cara não ficar perdido aqui no vídeo. O yield on cost, ele é bem simples. Você vai pegar os dividendos que você recebeu atualmente e dividir esses dividendos pelo custo que você pagou lá atrás pelas ações. Esse custo, geralmente, a maioria dos investidores, ele já tem esse custo, né? Que é o famoso preço médio. Você tem que fazer a sua apuração de imposto quando você for vender o ativo, então você precisa de saber o preço médio que você comprou. Então, porque geralmente você não compra uma ação uma única vez. Você vai comprando ao longo dos anos, várias vezes essa ação, e essa ação ela tem preços diferentes, né? Então, por isso que você precisa de fazer um preço de custo médio, né? Como que você faz esse preço de custo médio? A gente pode escrever um artigo sobre isso aí, pode ser interessante para quem não conhece muito. Mas, em resumo, você soma ali tudo que você investiu naquela ação, você vai ter um bolo e divide pela quantidade que você comprou, você tem o seu preço de custo médio. Basicamente é isso. Então, você vai pegar o dividendo atual e dividir por esse preço de custo médio. Pô, mas se eu comprei a ação há 5 anos atrás, então o meu yield on cost vai ser de 5 anos. Se eu comprei a ação ao longo de 10 anos, vai ser de 10 anos o meu yield on cost. Esse yield on cost, ele vai depender do tempo que você está ali posicionado naquele ativo. Alguns sites, eles já até trazem para você essa informação de o yield on cost de 10, 5 anos. Geralmente é mais comum a gente ver de 5 anos. 10 já é mais difícil de você conseguir encontrar.
Mas 5 anos, geralmente a maioria dos sites aí na internet costuma te trazer essa informação. E aí você vai ter uma ideia desses investimentos. Por quê? Esse yield on cost, ele vai te trazer uma noção se aquela empresa, a longo prazo, ela é favorável para o investidor que quer se posicionar nela ali também no longo prazo, né? Eu peguei até um exemplo aqui do nosso Iron Mountain, que é um REIT. Ele é um REIT, está na nossa carteira pública. A gente tem uma carteira aqui em cima, aqui, ó, no alto do blog, lá no alto mesmo, lá. Vamos mostrar a carteira aqui pro pessoal, né? Às vezes tem gente novata chegando aí agora no canal. Aqui em cima, aqui, ó, você tem a opção de carteira. E aqui você vai ver a nossa carteira de stocks, né? São ações na bolsa. E a nossa carteira de REITs, que é como se fosse um pouco parecido com o fundo de investimento imobiliário aqui no Brasil. Na verdade, é o contrário, né? Porque os REITs são os pais dos fundos imobiliários brasileiros. Então, eles vieram primeiro. Então, os fundos são iguais aos REITs. Mas aqui a gente tem o Iron Mountain. E esse camarada está aqui. A gente tem uma carteira de BDC e uma carteirinha de trader de valor. E, obviamente, nós temos aí as nossas duas carteiras Top Picks, que são da área de membros, é uma área fechada, são os meus melhores ativos de investimento na Bolsa de Valores, meu amigo. Então, vamos voltar aqui para o nosso raciocínio. Quando você pega o Iron Mountain e olha ele lá atrás, quando eu comprei, ele estava mais ou menos, esses números aqui são aproximados, tá? Ele estava mais ou menos na faixa de uns $41, ele pagava ali $2 de dividendo e dava lá um rendimento, mais ou menos essa média de 4,5. E aí você deve estar se perguntando, poxa, eu vou entrar no ativo que vai me dar um retorno de 4,5? É muito pouco, é baixo o ativo, é baixo o retorno. E aí você pode estar se pensando assim, falar, pô, eu não vou entrar nesse Iron Mountain não, deve ter ativos, tinha ativos na época que dava 8, 10, 11, e aí você às vezes acabava olhando muito o yield atual, né, que é tentador, mas lembre-se que ele é de curto prazo, não quer dizer que esse yield vai se manter a longo prazo, e nem quer dizer que ele vai conseguir crescer esse yield. E aí, quando eu entrei, abri minha posição no Iron Mountain, eu analisei o seguinte, cara, o quanto que esse cara paga de dividendo, o quanto que esse cara cresce os dividendos ao longo dos anos e qual é o yield dele agora atual. A soma desses três camaradas me fez uma projeção e aí eu fiz um yield on cost dele. Pode olhar o passado também para fazer essa análise, né? Você vai pegar lá os investidores que compraram o Iron Mountain há 5 anos atrás. Qual o yield on cost desses caras, né? E aí você poderia excluir o Iron Mountain da sua análise porque ele tem lá um dividendo baixo, né? Um rendimento baixo. E aí você poderia ter perdido uma oportunidade interessante. Porque se você for observar ao longo do tempo, os dividendos do Iron Mountain foram subindo ano após ano. Por isso que a gente fala aqui da importância, né, das ações de crescimento de dividendos, né? Então, ao longo do tempo, o Iron Mountain foi evoluindo e subindo os dividendos. Hoje, o Iron Mountain ele está pagando 2,63 de dividendos por ano, né? Se a gente for pegar o meu preço médio, né? Porque aqui, ó, eu comprei ele a 41, depois comprei a 20 e pouco, depois comprei a 30. Teve ali a época da crise de 2019, que caiu a bolsa, despencou, eu comprei um pouco de Iron Mountain. E aí eu fiquei com um preço médio de 22,46. Se você for pegar o retorno de dividendo atual com o meu preço médio, eu teria um yield on cost de 11,70. Aí você já começa a falar, pô, Viver, 11,70, com 10 anos você está investindo, não tem nem 10 anos que eu estou investindo no Iron Mountain. Foi em 2016, se não me falha a memória, talvez. Então, sei lá, 7 anos aí, 8 anos, né? Nós temos aí 11,70% de yield on cost no Iron Mountain. É um yield interessante. É um yield que você vai falar assim, pô, já é um ativo que dá para se considerar, é um ativo top, cara. É difícil você achar isso no mercado. Já é difícil. Então, é por isso que às vezes você olhando só para o yield atual, você acaba perdendo oportunidades importantes a longo prazo, entendeu? Beleza? Então você tem que ficar atento a esse detalhe para você não perder essas oportunidades. Porque se você for pegar, por exemplo, uma ação que tenha um yield de 12% atual,
que é o caso, por exemplo, das nossas BDC, né? As nossas Business Development Companies. Elas não são uns ativos que vão crescer ano após ano, elas têm um yield muito alto e elas vão ficar com aquele yield ali. O meu objetivo com as BDCs é que elas gerem renda constante. Eu quero só renda constante, eu não quero crescimento, eu tenho outra carteira para fazer o crescimento. A gente já falou aqui sobre diversificação, falamos a importância de você diversificar em classes de ativos diferentes. Então, é importante você ter ação de dividendo que cresce, você ter ação de yield ali grande, que vai te gerar uma renda ali mensal. Então, você tem que combinar essas coisas. Mas aqui no nosso caso, a gente está falando da importância de você pegar essas ações que tem esse dividendo que vai crescendo ao longo dos tempos, né? E o caso da nossa Iron Mountain é um exemplo clássico. A gente tem várias outras aqui, como, por exemplo, eu dei até o exemplo da Visa no artigo da Yield on Cost aqui, onde eu explicava que a Visa é um caso clássico também de ação aqui nossa que foi crescendo. E tem um outro ponto importante aqui que eu escrevi, que é o seguinte: quando você tem você tem um aumento nos dividendos da ação, você vai ter uma valorização também no preço dessa ação. E aí isso vai se refletir no retorno total da ação. Eu fiz um artigo falando sobre isso, como calcular o retorno total da sua ação, que seria o quê? A soma do seu yield on cost mais o crescimento do valuation da ação. Eu não gosto muito de olhar a longo prazo o crescimento do valuation, né, da cotação. Por quê? A cotação é muito volátil, cara. Pode triplicar de valor, como pode descer pela metade, entendeu? E quando você está aposentado, você quer uma renda mais estável. Então, os dividendos, vamos dizer, mais previsíveis. Os dividendos você consegue prever melhor quando uma empresa vai cortar os dividendos ou quando ela vai crescer esses dividendos. Dá para você ver ali, tem indicadores mais claros, entendeu? Então, vamos pegar o retorno total, esse negócio fica mais bonito ainda. Se você pegar o Iron Mountain, você vê que eu tive um retorno total de 224%. Você deu para entender o que é isso? Eu peguei e coloquei $100 no Iron Mountain, e esses $100 viraram 224. Eu já recuperei o meu $100, ganhei mais $100 e ganhei mais $24. Você tem noção de quão forte é esse ativo na minha carteira? Então, assim, era um ativo que ficava lá, ninguém queria. Por quê? 4% de yield. Vou pegar isso, viver. Você está fazendo besteira. Aí, 224% de retorno. Isso no ano analisado dá, meu amigo, 24,4% de retorno anual nesse ativo desde que eu comprei. Então, assim, é um retorno muito acima da média que você vai ver aí no mercado. E detalhe, como eu falei aqui, ó, isso daqui, galera, é na minha área pública. Esse ativo está aqui, de graça para o pessoal, não vai pagar nada. Você vai lá, entra, vê as análises que eu fiz sobre o Iron Mountain ao longo do tempo. Obviamente, se você for comprar o Iron Mountain agora, não dá para garantir que ele vai ser a mesma coisa que foi lá atrás, entendeu? Eu não faço um acompanhamento trimestre a trimestre desses ativos que estão aqui. Eu tenho uma carteira fechada, né, na nossa área de membros, e aí eu convido você a entrar na nossa área de membros. Pô, lá você vai encontrar ativo com 35%, com 40%, com 105% de retorno, entendeu? Lembrando que a nossa área de membros começou bem depois da nossa área pública. Então, esses ativos que estão aqui, eles têm um retorno muito alto, porque eles estão lá há 10 anos que eu comprei eles, entendeu? Mas o potencial da nossa área de membros é maior. Eu tenho feito os meus aportes hoje, a maior parte deles é na nossa área de membros, é para os ativos que estão lá. Beleza? Então, a gente meio que deu uma explicada para vocês da importância de você fazer essa análise aí. E eu quero trazer até aqui para vocês uma carta que o Warren Buffett, para quem não conhece o Warren Buffett, né, ele é o maior investidor de dividendos, né, da atualidade. Né? E pior que tem gente que fala assim, não, Warren Buffett não investe em dividendos. A Berkshire lá não distribui dividendos, viver. Então, o Warren Buffett não é um investidor que gosta de dividendos. Pô, o cara... Pô, não é possível. Eu fiz um artigo aqui que é isso aqui, cara, ó. Warren Buffett, investidor de dividendos, ó. Dá uma lida nesse artigo aqui, ó. Buffett dividendos. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar. Warren Buffett é um investidor de dividendos. Cara, a maioria das ações do Warren Buffett são de dividendos, cara.
Então, ele é um amante dos dividendos e ele gosta de empresas que crescem em dividendos. Muitas empresas da sua lista de ações são de crescimento de dividendos. Ele aqui nessa carta, ele dá um exemplo, na verdade 2 exemplos, né? Um da Coca-Cola e um da American Express, sobre a importância de se olhar o yield on cost. Porque, se você for ver, ele fala aqui que ele comprou a Coca-Cola em 1994, gastou lá 75 milhões, e agora em 2022, quer dizer, o ano retrasado, é recente essa carta, ela distribuiu 705 milhões, não, perdão, ela tinha distribuído em 94 75 milhões em dividendos, né? Não foi o que ele comprou, desculpa, e ela distribuiu agora 704 milhões, né? Então, ele está mostrando a importância, né? Ele colocou lá, comprou por 1,3 bilhão na época, né? Mesma coisa foi a American Express, 1,3 bilhão, ela cresceu de 41 para 302 milhões, né? Então, ele está mostrando aqui a importância desse yield on cost e ele faz um exemplo aqui, né? Que ele fala que o investimento na Coca de 25 bilhões e a American Express agora está em 22 bilhões, né? Eles respondem a 0,5%, né? Tem um lugar que ele fala 0,5% aqui, ó, 5% do 0,5%, viajando, 0,5% do patrimônio da Berkshire. Então são 2 ativos muito importantes que ele comprou lá atrás e veio fazendo aportes e as ações foram se valorizando. E aí ele está dando esse exemplo. E detalhe, né? Ele, até aqui, ó, isso faz manter longe da renda fixa. Ele dá um exemplo ali que se ele tivesse pego esse 1,3 bilhão e tivesse colocado lá em 1990 na renda fixa, ele teria hoje aí algo em torno aí de 80 milhões de retorno, né? Então, assim, cara, comparado com o que ele está tendo aqui da Coca-Cola de 704, se ele tivesse na renda fixa, ele teria 80 milhões e esse investimento seria 0,3% do que é hoje a Berkshire. Então, ele está mostrando para você, cara, foge desse negócio de renda fixa. Até hoje, cara, tem muita gente que fala assim, não, eu tô investindo, mas eu tô investindo em tesouro direto. Aí eu fico assim, não sei se eu gasto minha energia explicando para esse cara que ele está fazendo besteira ou se eu deixo ele ali mesmo. Às vezes eu fico assim pensando, né? Mas enfim, de modo geral, eu tenho até um artigo aqui, galera, que eu falei sobre essa questão do tesouro direto. Ó, tesouro direto. Ó, tesouro direto ou dividendos. É isso aqui? Aí, ó. Dá uma lida nesse artigo aqui, ó, 2023, é recente, cara, recente. Então tem um outro que é esse aqui, ó. Tesouro direto, rende menos que a poupança. Esse aqui deu polêmica na época, os caras quase me bateram. Mas, enfim, o ponto é o seguinte, você não vai ter esse retorno em uma renda fixa, cara. Você precisa de colocar a sua grana em uma ação de crescimento de dividendos. Eu tenho trabalhado agora com o yield on cost de 5 anos nas minhas análises, ó. Todas as minhas análises que eu estou fazendo agora, eu estou colocando o quanto que... Vamos pegar o exemplo aqui da Procter Gamble, que esse camarada aqui da Procter Gamble, o que aconteceu? Esse cara aqui, ele tem 2,32 de yield. Você fala assim, pô, 2,32 de yield na Procter Gamble é muito pouco, cara, para uma ação. E aí, se você for analisar o yield on cost dela de 5 anos, dá 3,03, cara. Já começa a ficar interessante. Eu não acho um yield on cost fantástico da Procter Gamble, mas é uma ação defensiva, né, cara? Então, assim, não adianta a gente querer esperar retorno igual da Iron Mountain com a Procter Gamble, que não vai rolar, é muito difícil. Mas é uma ação que também, se tiver uma pane geral sistêmica, ela tende a te defender mais do que uma Iron Mountain. Então, assim, eu tenho feito, independente do tipo de ativo, eu tenho trago esse tipo de análise para mim poder entender, porque eu vejo que, tipo assim, poxa, cara, tá tendo uma valorização da empresa a longo prazo para o acionista, entendeu? E aí meio que eu faço essa comparação aqui. Eu tirei algumas dessas ações muito defensivas porque o retorno delas é muito baixo, entendeu? Deixei algumas outras, inclusive a Procter Gamble ainda está na nossa carteira, mas
é um tipo de ação que, tipo assim, como eu sou bem diversificado, eu não preciso de, talvez, colocar uma exposição tão grande em ações, assim, muito defensivas, entendeu? Mas, enfim, é um ponto só que a gente precisa de comentar, né? Mas eu tenho acompanhado, né, esse indicador nos meus ativos e nos ativos que eu estou analisando, né? E eu recomendo aí vocês também fazerem o mesmo, de estarem olhando para o yield on cost das suas ações ou REIT que vocês estejam de olho, né? Ficamos por aqui. Caso você ainda não conheça o nosso blog, chegou aí pela primeira vez, gostou do nosso conteúdo, inscreve-se aí no nosso canal. Como eu falei aqui embaixo, nas barrinhas rolando, não precisa de dar like, nem o mais importante é você compartilhar aí no seu WhatsApp o nosso vídeo, manda aí para a sua rede de colegas aí. Pô, galera, dá uma olhada aí nesse vídeo aí desse rapaz de máscara aí, o Viver de Dividendos. Veja aí, aprenda um pouco mais sobre yield on cost e vai ajudar a gente bastante, né? Ficamos por aqui, agradeço aí novamente e até a próxima. Valeu, galera! Detalhe, né? Nós estamos batendo aí a nossa meta de 20 mil pessoas inscritas no nosso canal, né? Falta pouco aí. Então, nós estamos aí fazendo vídeo com frequência e vamos que vamos. Valeu!